Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar hoje mais uma lição, nossa quarta lição da série A Volta de Cristo. E dessa vez nós estamos vendo para que Cristo voltará. Muito importante a gente focar naquilo que a própria palavra do Senhor nos fala, né, sobre a volta de Cristo. O que é importante? O que é mais importante que ele vai fazer quando ele vier? O que não é tão importante, mas que às vezes as pessoas invertem a ênfase dos textos bíblicos, deixando de lado muitos textos bíblicos que falam a respeito de coisas tremendas, coisas realmente importantes que a Bíblia fala, daquilo que Jesus vai fazer, ou para o que ele vem quando ele voltar, qual é o propósito da sua volta. Nós já vimos na semana passada, na lição anterior, o porquê desse intervalo entre as duas vindas de Cristo. Então, se você não viu ainda, né, a lição número 3, você vai encontrar o porquê Jesus veio uma vez e ele voltará novamente. O que é que ele ainda não fez ou não completou na primeira vinda, aquilo que ele começou, ele vai terminar, né? É interessante a gente pensar na nossa maneira de ser e em comparação muitas vezes com Deus, né? Por exemplo, você é daquelas pessoas que gostam de terminar o que começam, né? Deus, com certeza, ele termina aquilo que ele começa. Deus não vai deixar sem terminar, inacabada, a obra que ele começou lá no Éden. E como nós já vimos, a obra do Éden, ela não é uma obra completa, não é o plano final que Deus tinha na sua mente, o que Deus tinha nos seus planos. E é isso que nós vamos ver, então, hoje, nesse estudo, né? O nosso texto de partida é o texto de Atos, capítulo 3, versos 19 a 21. Essa foi a primeira pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, ou seja, a primeira pregação da igreja após a descida do Espírito Santo. É impressionante como Pedro ele foi iluminado pelo Espírito Santo e Lucas registra o seu sermão, né, que ele prega, onde você certamente se recorda, quando 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Então, em Atos 3, 19 a 21, é um trecho, né, tirado desse sermão que diz assim: agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas. Vou repetir essa frase aqui para dar uma ênfase. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Quem não obedecer, quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. Então é muito interessante essa esperança que Pedro já traz logo no primeiro sermão, e ele está explicando o porquê Jesus está no céu e deve permanecer no céu, né? Você se lembra que quando Pedro proferiu essas palavras, havia apenas 10 dias do dia em que Jesus subiu ao céu, diante dos olhos deles, até esse momento dessa pregação, quando foi no dia que o Espírito Santo desceu sobre eles, foi derramado no dia da festa de Pentecostes. Então, Pedro é muito claro aqui ao mostrar para eles que nesse tempo seria um tempo, então, de salvação, né? Um tempo onde, de fato, Deus estaria trabalhando
Jesus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa obra, para completar essa obra de redenção, para que no tempo determinado, então, por Deus, houvesse a restauração de todas as coisas. Essa é a ênfase que nós damos aqui nesse texto. Agora, eu poderia perguntar também para você o que é que os ouvintes de Pedro deveriam fazer nesse momento. Então, isso é importante para nós, porque nós não estamos aqui para aprender teologia e para conhecer somente, para encher a nossa cabeça. Nós estamos aqui estudando a palavra para praticar. E o que Pedro está dizendo para eles é: arrependam-se. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, e então, da presença do Senhor, virão tempos de renovação, que ele enviará novamente Jesus. Então, ele está convidando as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, para que elas possam experimentar esse tempo de renovação. E outra versão fala assim, de refrigério, né? Então, é interessante, meus queridos, que como é que está a sua vida de arrependimento? Como é que você lida com o pecado hoje? Eu tenho visto muitos crentes já maduros na fé, ou não diria tão maduros, mas questão de tempo, fazem muito tempo que estão no Senhor, e às vezes já começam a se acomodar no pecado, né? Não tem mais uma vida de arrependimento. Então, é interessante notar que em Mateus 16, 27, a palavra de Deus fala: pois o Filho do Homem, Jesus explicou muito bem isso, virá com seus anjos na glória de Deus, na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Então, o arrependimento é muito importante nas nossas vidas. Não é porque você é crente que você pode viver no pecado. Não é porque eu sou crente que eu posso viver desligado de Deus, viver da maneira como eu quero. Eu tenho que continuar obedecendo e colocando a minha vida diante de Deus para que eu possa experimentar essas coisas, né? Eu trouxe aqui também uma paráfrase do texto que nós acabamos de ler, de Atos, que é a mensagem, né? Ela diz assim, é interessante a gente ler a paráfrase, porque ela dá uma ideia assim, um pouco, né, da interpretação desse autor, Eugene Peterson. Ele escreveu assim, como se Pedro estivesse falando isso hoje: mas é hora de mudar de vida. Voltem-se para Deus. Voltem para Deus para que ele limpe os seus pecados e derrame bênçãos para renová-los, e envie o Messias, a saber, Jesus, que ele preparou para o seu povo. Por enquanto, ele precisa permanecer nos céus, até que tudo seja restaurado, a fim de pôr em ordem, outra vez, tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Vou repetir de novo essa parte, que é a ênfase do nosso estudo hoje. A fim de pôr em ordem, outra vez, tudo aquilo que Deus anunciou por meio dos seus santos profetas. Moisés, por exemplo, disse: do meio de vocês, Deus levantará um profeta como eu. Ouçam cada palavra que ele disser. Quem se recusar a ouvir esse profeta será eliminado do povo. Então, vejam que Deus está justamente selecionando o seu povo. Aqueles que não obedecem o evangelho serão eliminados. Porque Pedro está falando para uma audiência de maioria judia, né, que eram considerados o povo de Deus, mas agora os judeus que não obedecerem a Jesus serão eliminados, eles não fazem mais parte do povo de Deus. Só aqueles que obedecem a Jesus é que continuam fazendo parte do povo de Deus. Então, meus queridos, onde é que essa história começa? Interessante a gente fazer esse panorama bíblico, né, para a gente entender o final, entender também onde é que começou. Então, nesse texto, por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 17, ele diz aí, né? E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então a pergunta é:
até onde o efeito do pecado alcançou, né? De acordo com esse texto aqui, ele diz: maldita é a terra por tua causa. Então, o pecado, ele alcançou toda a terra. A terra foi amaldiçoada, né, por causa do pecado de Adão, conforme o Senhor está falando aqui. Então, o que Deus vai fazer é reverter essa consequência, né? A volta de Jesus será, então, o ato final de Deus para reverter essa maldição sobre a terra. É isso que nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Né? Então, o que acontecerá com todas as coisas quando vier esse tempo, então? Nós vemos aqui um outro texto também, muito interessante, que vai confirmar aquilo que nós acabamos de ver Pedro falando lá em Jerusalém. Esse aqui foi escrito por Paulo aos Efésios, onde ele diz assim que o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Em outra versão diz que todas as coisas irão convergir em Cristo. Né? Então, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Ou outra tradução possível do texto, aqui na nova versão transformadora, é que ou nos tornamos herança de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Então, esse texto mostra que Deus tem um plano, que a vontade dele vai ser feita exatamente como ele planejou, que nós fomos predestinados para fazer parte do seu povo, mas que naquele dia, quando esse plano, então, culminar, todas as coisas irão convergir em Cristo, ou seja, tudo estará debaixo da autoridade de Deus, da autoridade de Cristo. É o que o texto nos diz claramente. Aqui a palavra diz todas as coisas, todas as coisas. Então, a pergunta que eu te faria, né, sobre esse texto, é uma pergunta de aplicação aqui, para a gente aplicar o texto, né? Que é a segunda pergunta de aplicação. Quais as coisas nos céus e na terra você consegue identificar que não estão reconciliadas com Cristo? Ou, conforme o outro texto também, que corrobora esse aqui, é Efésios 1, 19 e 20, que diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto como na terra. Então, hoje, quando você olha para o mundo, porque isso aqui, veja que o sangue do Filho já foi derramado na cruz. Então, ali iniciou esse processo onde todas as coisas estarão em paz com Deus, irão ser reconciliadas. Essa é a palavra nas versões mais tradicionais que nós temos, né? Aqui, quando fala fazer as pazes, na outra versão diz reconciliado, que é uma forma mais moderna de falar reconciliar, né? Embora também a gente entenda muito bem reconciliar coisas que estavam que eram inimigas, coisas que estavam separadas de Deus, todas essas coisas agora se reconciliam, fazem as pazes com Deus por meio do sangue do Filho na cruz. Então, o sangue é essencial, aquilo que Jesus fez na cruz, deu, então, a abertura, deu possibilidade para que as coisas fossem, então, colocadas diante do Senhor, né? Então, é isso que nós vemos aqui nesse texto. Agora, quando você olha para o mundo hoje, o que nós vemos que não está reconciliado com Deus? Muitas coisas, né? Nós podemos fazer uma lista. O mundo, né? Nós vemos, a gente ainda vê muita injustiça no mundo, né? Quantas injustiças? Muitas vezes a injustiça, por exemplo,
às vezes, enfermidades, né? Nós vemos que sofremos enfermidades, são coisas que muitas vezes não são justas, né? Como uma criança, por exemplo, recém-nascida, nasce já com uma enfermidade crônica, né? Bebês que são abortados por pais que não querem ter esses filhos, isso é injusto, né? Para a vida, para com o bebê, né? Nós vemos a injustiça das autoridades, né? Nós vemos abuso de poder de autoridades por todo lado, né? Pessoas sendo mortas, pessoas que são muitas vezes assaltadas e são agredidas, violentadas. Então, o mundo está cheio dessas injustiças, né? O mundo é injusto. Então, tudo isso entra aqui, porque aqui fala todas as coisas. Tudo isso está acontecendo no mundo hoje, né? E tudo isso é resultado daquela maldição do pecado que entrou no mundo. Então, na volta de Jesus, todas as coisas serão, então, colocadas no seu lugar. E é isso que o texto, então, está nos dizendo. E nós precisamos, então, ver que o reino de Deus já está entre nós, como nós já vimos nas lições anteriores, você pode voltar lá e ver, e nós precisamos identificar aquilo que não é justo, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e nos colocar de uma forma antagônica, contrária às coisas que não são, que não fazem justiça. Por isso que Jesus falou, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, na vida do cristão, na vida do discípulo de Jesus, isso deve estar em primeiro lugar, aquilo que faz justiça ao reino de Deus, né? Então, avançando no nosso estudo, eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse, capítulo 5, versos 11 a 14, porque aqui é um cântico, né? Um cântico de louvor e adoração a Deus, né? Na verdade, o apóstolo João está tendo aqui uma visão maravilhosa, né? Uma visão tremenda do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer, e ele tem uma visão desse momento glorioso, né? Onde toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra vão cantar e adorar ao Senhor. Essa é a visão que Deus deu para João. Ele diz, então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com voz forte, digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor e honra e glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E os 4 seres vivos disseram amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Eu gostaria de convidar nesse momento, você que está acompanhando esse estudo, a parar, né, dar um pause e começar a adorar ao Senhor, porque essa é a nossa função, é isso que Deus está fazendo. Você é uma dessas criaturas, eu sou uma dessas criaturas. Mas aqui está dizendo que todas as criaturas, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, lembre sempre disso, irão adorar, porque João ouviu eles cantarem. Louvor, honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. É isso que Jesus, então, está fazendo na sua volta. Adore ao Senhor por causa disso. Adore mesmo. Louvado seja Deus. Então, queridos, antes do pecado, como nós vimos em Gênesis, Deus havia dado ao ser humano domínio sobre toda a criação. Agora nós vamos finalizar com um texto de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15,
Ele diz o seguinte, capítulo 15, versos 25 e 28. Preste bem atenção nesse texto, como ele lança uma luz tremenda sobre o que Jesus virá, para que Cristo voltará. Pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Paulo não está fazendo outra coisa a não ser citar aqui o que está escrito nos profetas no Antigo Testamento, como também Pedro fez menção aos profetas. Quer dizer, eles estão baseados na Escritura, simplesmente o Espírito Santo iluminou o entendimento e eles entenderam por que Cristo veio a primeira vez, por que Cristo voltará, para que Cristo voltará a segunda vez. Então ele está dizendo aqui que Cristo deve reinar até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Isso é um salmo, lá no salmo está dizendo, Salmo 110, por exemplo, fala sobre isso, um salmo messiânico. Verso 26, e o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Aqui, entre aspas, é uma citação do Salmo 8, versículo 6. Preste bem atenção nisso, olha que coisa tremenda. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não exclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, olha que texto tremendo, irmãos. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Ele se colocará sob a autoridade de Deus para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Olha quantas vezes ele fala aqui, né? Todas as coisas. Mas o que chama atenção nesse texto é a aplicação que Paulo faz do Salmo 8:6 a Jesus Cristo. Quando você lê o Salmo 8:6, você faz um estudo exegético, né, corretamente, você entende quando ele fala, Deus o fez e colocou um pouco abaixo que os anjos e tal, diz que é o homem para que te preocupes com ele. O Salmo 8 é muito conhecido, né? E a gente é uma poesia, um poema tremendo que fala do ser humano. E é no verso 6, então, que o salmista diz que Deus pôs todas as coisas sob a sua autoridade. A autoridade dele, de quem? Do ser humano. Do ser humano. Olha que coisa maravilhosa. E agora, Paulo está usando esse texto, citando o texto do Salmo 8, dizendo que essa autoridade, então, está sob a autoridade, que todas as coisas foram colocadas sob a autoridade de Cristo. Por isso é que ele tem que dizer aqui no texto que ele cita duas vezes o texto, você pode ver aqui, está duas vezes entre aspas, observe bem, e ele diz, obviamente, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, ele está aplicando a Cristo, porque aquilo que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis 1:28, quando Deus deu o mandato cultural, né, o domínio que o homem deveria exercer sobre a criação, que o ser humano deveria exercer. Agora aqui, lá o ser humano perdeu esse domínio, né, e as coisas bagunçaram, né, a injustiça entrou no mundo, e Jesus veio, então ele é o Cristo, ele é o Messias, que vai retomar essa autoridade e vai submeter-se também a Deus, quer dizer, é o homem Cristo, é o homem Jesus Cristo, se submetendo a Deus o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a frase que nós vemos na maioria das Bíblias tradicionais. Aqui, na nova versão transformadora, essa parte que fala que Deus, para que Deus seja tudo em todos, aqui diz para que seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Então é para isso que Jesus Cristo voltará, meus irmãos. E para encerrar nosso estudo, porque qual que é a aplicação disso na nossa vida? Sempre que você estuda a Bíblia, sempre que nós estudamos, nós temos que buscar uma aplicação prática para a nossa vida.
que nós fazemos com essa informação? O que é que nós fazemos com esse conhecimento? Então, é o que Paulo vai dizer aqui em 1 aos Coríntios, no mesmo texto, tá? Então, o texto é enorme, né? Lógico, você pode ler toda a carta de Paulo aos Coríntios, você vai entender muita coisa ali. Mas no verso 33 e 34, que eu quero focar para a gente fechar esse assunto, ele diz: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Então é interessante esse texto, não está falando de conversa de moleque, conversa de botequim, não, 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 não. Essa conversa aqui, que corrompe os bons costumes, ou aqui, como diz, o bom caráter, são as pessoas que estão conversando ou ensinando errado aquilo que está na palavra de Deus. É disso que ele está dizendo. Pessoas que diziam que não havia ressurreição, que não haveria ressurreição. Então, o texto fala da ressurreição, né? E fala desse domínio que Jesus começou a exercer e que ele vai culminar colocando tudo debaixo do seu domínio. Então, essa conversa de que as coisas muitas vezes vão dizer, muitas pessoas dizem hoje, Cristo veio, mas não adiantou nada, mataram ele, o que é que Jesus fez? Então, essas conversas são para pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem Deus. Olha o que Paulo diz: pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Esse pecado, então, aqui é deixar de crer mesmo. Agora, é claro, parem de pecar, pode ser todo pecado. Qualquer tipo de pecado, você pode aplicar isso, parem de pecar, né? Mas, nesse contexto aqui, o pecado é não crer na palavra, é distorcer a palavra, é começar a dizer coisas que não estão na palavra, né? E em termos de escatologia, da volta de Cristo, fala-se muita coisa, mas muita coisa que se fala, infelizmente, não está de acordo com a palavra. E é isso que nós estamos estudando aqui. Então, ele termina dizendo: parem de pecar, pois para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. É interessante aqui, porque Paulo está envergonhando, né, de certa forma, deixando claro que os coríntios envergonhados. Por quê? Porque eles estavam se desviando da palavra, né, que é o que acontece hoje com grande parte da igreja evangélica, está se desviando da palavra de Deus. E ele está dizendo: olha, é uma vergonha, né, porque vocês não conhecem a Deus, né, vocês não têm o menor conhecimento de Deus, e se nós que somos, né, os discípulos de Jesus que estão estudando a palavra, né, e indo na igreja, carregando a Bíblia, né, falando de Deus, não temos o menor conhecimento de Deus, que dirá os outros, então, fora, né? E nós não vamos poder ajudar ninguém nessa situação. Então é isso, meus irmãos. Para que Cristo virá? Nas próximas lições, nós vamos, então, abordar cada um dos pontos que já foram meio que pincelados aqui. Então, na próxima, por exemplo, o próximo estudo, lição é Cristo irá reinar. Nós vamos, então, ver como será o reino de Jesus na próxima lição. Que Deus te abençoe grandemente. Espero que esse estudo, essa série de estudos esteja realmente abençoando a tua vida. Te vejo em breve, então, para a próxima lição, a lição número 5.